Olá, eu sou Ludmila Fonseca e esse é o Bistrô Gastrô, um programa em parceria da TV Unimap com o curso de gastronomia. No programa de hoje vou preparar um cuscuz paulista, prato típico da culinária paulista. – 300 gramas de farinha de milho, 50 gramas de farinha de mandioca, 50 ml de azeite, 120 gramas de cebola picada, 3 dentes de alho picados, 150 gramas de tomate picado sem pele e sem semente, 60 gramas de pimentões coloridos picados, 60 gramas de cada pimentão, 300 gramas de camarão cozido, 170 gramas de extrato de tomate, uma lata de sardinha, 150 gramas de palmito picado, 80 gramas de ervilha em conserva, uma folha de louro, sal e pimenta do reino à vontade e colorau, salsinha e cebolinha picadas a gosto, 50 gramas de azeitonas sem caroço picadas, 1 litro de caldo de camarão, 2 ovos cozidos. Para decoração, azeite para pincelar, 1 ovo cozido, palmito cortado em rodelas, azeitona cortada em rodelas, camarões. Para começar o nosso cuscuz, eu vou começar colocando o nosso fundo de camarão para aquecer. Para fazer o cuscuz, eu posso usar água, fundo de legumes, fundo de frango, se eu estiver fazendo um cuscuz de frango. Como eu vou usar o camarão e é um ingrediente que tem um aroma e tem sabor mais ressaltados, eu vou usar o fundo da própria cocção do camarão para fazer o cuscuz. Enquanto o nosso fundo ele vai aquecer, eu vou começar a refogar os demais ingredientes. Então eu vou colocar aqui o azeite e eu vou fazer um bom refogado com quase todos os ingredientes do cuscuz. Vou acrescentar o líquido, vou deixar levantar a fervura e aí eu acrescento a farinha de milho misturada com a farinha de mandioca. Então eu preciso ter esse refogado bem saboroso para depois poder acrescentar a farinha de milho e a farinha de mandioca para ficar um cuscuz mais saboroso. Então deixar a minha panela ficar bem quentinha para poder fazer esse refogado. O cuscuz, conhecido também como cuscuz paulista, ele é um prato lá da época dos bandeirantes. Porém, eles não faziam como a gente faz hoje, né? Eles faziam, montavam dentro da cuscuzeira e levavam isso para cozinhar no vapor das panelas. Então eu tinha uma água fervendo embaixo, eu montava a cuscuzeira em cima, colocava a farinha de milho com os demais ingredientes, dava uma hidratada com o caldo e deixava isso cozinhar junto com o vapor ali da panela. Com o passar dos anos, a receita foi se modificando e ela transformou no que a gente conhece hoje com esse cuscuz bonitinho, em formato. Geralmente a gente usa essa forma de pudim com furo no meio, em forma, para poder servir ele depois. Então aqui o azeite já está mais quentinho, eu vou acrescentar a cebola picada, o alho e vou refogar até ficar transparente e perder um pouco do líquido e da acidez. Agora que o alho e a cebola já estão bem suados, eles ainda não estão dourados, eles só perderam o líquido, eu vou começar a acrescentar os demais ingredientes. Eu vou acrescentar o tomate picadinho e os 2 pimentões, o verde e o vermelho. E vou refogar mais um pouco. Lembrando que o cuscuz paulista, cuscuz caipira, é um prato bem tradicional da cultura popular aqui da região sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais. É um prato muito apreciado que a gente encontra em todas as mesas, todas as classes. Vai mudar o cuscuz com frango, o cuscuz de camarão, eu troco ou substituo algum ingrediente, mas é um prato bem típico e tradicional da nossa cultura popular. Então essa parte do refogado, ele é bem importante, que é o que vai ajudar a dar sabor para esse cuscuz.
Vou acrescentar uma folha de louro, extrato de tomate para ajudar com cor e sabor. Agora que meu refogado já está bem dourado, eu vou começar a acrescentar uma parte dos temperos. Eu vou colocar um pouco de colorau, sal, e pimenta do reino. É preciso tomar um pouco de cuidado aqui com o sal e com a pimenta, porque em geral nós costumamos a usar alguns produtos em conserva industrializados aqui no cuscuz, que ele já contém sal. A azeitona tem sal, o palmito tem sal, a sardinha tem sal. Então, se eu colocar sal demais, vai acabar ficando salgado. Vou colocar só um pouquinho e depois a gente vai acertando. Palmito, ervilha. Agora eu vou acrescentar a sardinha, já tirei as espinhas dela, vou acrescentar e vou ajudar ela a dar uma quebradinha aqui dentro. Então agora que eu já tenho um refogado, eu vou acrescentar parte do líquido. Eu vou acrescentar aqui e eu vou deixar levantar a fervura. Então aqui eu tenho um líquido super saboroso, porque eu tenho todos os ingredientes aqui, ele vai dar uma leve fervura para soltar os aromas e aí eu acrescento os demais ingredientes. Então agora que já está fervendo, eu vou acrescentar o camarão, esse camarão pequenininho. Eu vou deixar os camarões grandes para decoração. Esse camarão ele já foi previamente cozido. Acrescentar salsinha picada, 2 ovos picados. Agora eu vou misturar aqui, ainda separado, a farinha de milho com a farinha de mandioca. Eu vou deixar ela bem misturadinha para depois jogar ali no cuscuz. Então, agora aos poucos eu vou acrescentando e misturando a farinha de milho com a farinha de mandioca. Em alguns lugares aqui no interior de São Paulo a gente encontra a versão do cuscuz mole. Então aqui eu já tenho o ponto do cuscuz mole, mas como eu vou informar, eu ainda vou continuar acrescentando a farinha de milho com a farinha de mandioca. Vejam que o milho e a mandioca são a base da alimentação dessa época dos bandeirantes, dos indígenas, dos nativos, né? Das tribos nativas aqui da região sudeste. Então, eu tenho como subproduto do milho a farinha de milho e a farinha de mandioca. A gente ainda não tem a chegada da farinha de trigo. Então, aqui eu tenho o meu ponto do cuscuz. Eu nem vou precisar acrescentar mais líquido. Então eu vou acertar a quantidade de sal. Então agora que ele já está cozido, eu vou fazer a montagem, eu vou pincelar azeite na minha forma, para que ele tenha facilidade na hora de desenformar. Precisa colocar muito, então com a ajuda de um pincel ou de um papelzinho absorvente, a gente pincela ele todo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou colocar alguns dos ingredientes
que eles aparecem na receita, eu vou colocar para a decoração. Agora, por último, eu venho com o cuscuz. Vou montar com ele ainda quente. Se você quiser fazer cuscuz menor, você pode usar ovinho de codorna para decorar. Dá para fazer algumas brincadeiras aí com a decoração e com a montagem. Então agora eu vou acertar aqui. Então aqui está, eu vou levar ele para gelar um pouquinho, para ficar mais fácil de desenformar. Então aqui está o nosso cuscuz já desenformado. Veja que eu fico com os camarões bem bonitos por fora, as fatias de ovos, as azeitonas. Eu espero ele perder um pouco da temperatura para poder desenformar sem soltar, para fixar bem os camarões e as demais decorações. Então, eu vou cortar para vocês verem um pedaço desse cuscuz. Vamos lá, aqui está o nosso cuscuz. Vejo vocês no próximo programa. Tchau!